Eu sou o Paulo e bem-vindos ao Ecomundo. Bom, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Ecomundo e dessa vez vamos falar de um assunto bem polêmico que é Fairy Tail. Fairy Tail recentemente acabou, os episódios no mangá chegou ao seu final e ninguém sabe se vai ter uma continuação ou não. Bom, eu sou bem suspeito para falar de Fairy Tail porque quem me conhece sabe que é a minha obra preferida. Porém, a gente sabe que tem muitas pessoas que amam e tem muitas pessoas que odeiam também esse anime barra obra, barra mangá. E além da análise da última saga, a gente vai falar também o porquê, os motivos da gente de tantas pessoas amarem tanto como odiarem. Mas para isso eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, isso nos motiva para continuar fazendo esse cenário todo aqui que a gente está produzindo. E também deixa nos comentários suas sugestões para animes, para a gente fazer análises ou assuntos que a gente vai trazer, beleza? Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Como eu disse, vamos aqui fazer uma análise e depois a gente vai falar dos pontos principais, porque o Fairy Tail tanta gente gosta como odeia. Mas fica até o final que vai ser bastante interessante. Bom, a saga final começa ali num clímax do Natsu voltando do seu treinamento e a gente fica ali naquele torno para saber se o Natsu realmente está muito forte ou se ele não está muito forte. E logo no segundo episódio, terceiro episódio da nova saga, a gente já vê que ele tá muito poderoso. Quando ele enfrenta Blue Note, o mago que deu trabalho até para o grande Guilderds em Tenryujima. Acho que todo mundo lembra aqui esse mago. Todo mundo fica esperando que ele dê trabalho pro Natsu, porque ele deu trabalho pro Guilderds, cara, mas não é isso que acontece. Ele chega e dá um golpe nesse Blue Note e ali a gente já vê que ele tá muito forte, certo? E o Natsu deu um grande pico de poder. Bom, depois dessa demonstração básica de poder, a gente entra numa jornada de Natsu, Lucy e Happy, como os velhos tempos. Eu gosto bastante dessa jornada deles. Atrás do Gray, porque eles encontraram a Juvia lá e a Juvia estava muito triste, falando que Gray tinha sumido e eles não sabiam onde Gray estava. Mas enfim, eles vão atrás querendo saber o que está acontecendo com o Gray. E nessa jornada de ir atrás do Gray, eles acabam encontrando a Avatar, uma organização que são seguidores de Zeref. E eles querem planejar um atentado a uma cidade lá só para chamar a atenção de Zeref. E eles chegam lá, o Natsu encontra o Gray e o Gray tá lá estilo Sasuke, velho. E tipo, falando que eu não quero voltar, enfim, que eu não quero voltar pra guilda, mas o Natsu fala que ele tem que voltar porque os laços dele são muito grandes. Só que tudo nisso ele descobre que era apenas um disfarce do Gray. E porque ele estava lá investigando o Avatar junto com a Erza. Então ele estava infiltrado lá e o Natsu praticamente acabou com o disfarce do Gray. E dá um grande alívio porque tem aquela tensão do clímax entre Natsu e Gray. Só que isso dura meio episódio, eu acho. E ali, depois disso, parte para a batalha entre Fairy Tail, parte da Fairy Tail, né, versus Avatar. E é a primeira cena de luta deles juntos e isso foi bastante legal, eu gostei bastante dessa parte porque mostrou um pouquinho do poder de cada e eu gostei bastante. E a batalha se desenvolve, Avatar não dá nenhum trabalho para Fairy Tail e aí do nada eles invocam um deus, cara, um deus da guerra gigante. Eu lembro que ele dá um golpe no chão e o chão se parte inteiro, cara. Tipo, é uma coisa absurda. E trava essa batalha entre o Natsu e esse deus que se chama Ikusa Tsunagi. E sem falar que é o primeiro exagero, assim, vamos dizer, da saga, porque o Natsu vai subindo nesse deus, sei lá, já até esqueci o nome dele. Ele vai subindo entre os braços dele, correndo, e ele começa a falar aquele discurso de amizade clássico em Fairy Tail, né?
E ele vai juntando poder. Tudo bem que ele tava com o modo Rei Dragão de Gnil, que ele tava muito forte, só que ele dá apenas um soco nele, cara. E o principal dessa parte eu acho que é a diferença entre o mangá e o anime, cara, porque o mangá, essa parte foi muito da hora a ilustração dela, porque aparece o Natsu dando um soco e dando uma explosão gigante. No anime foi uma bombinha assim, tá ligado? Uma fumacinha. E isso a gente vai falar mais pra frente, que eu achei bem zoado algumas coisas da animação dessa última saga que não tinha antes. Acompanhando o mangá isso ficou bem nítido. Bom, acaba a introdução ali de Avatar, porque Avatar era apenas uma introdução à saga que realmente importava, que era a saga dos Spriggans. E a saga começa com um diálogo entre Acnologia e Zeref, cara. Esses dois conversando frente a frente. É a primeira vez que aparece Acnologia em forma humana. E isso é muito da hora, porque eles falam que a batalha vai se resumir entre o Mago Negro, o Dragão e a humanidade. E eles até citam Yendi, que a gente sabe depois, mais pra frente, que é o Natsu. E é muito legal e já começa desse jeito a saga. E hypou pra muita gente essa saga por causa desse diálogo. Mas a saga começa com a Fairy Tail indo atrás de Makarov. Eles querem invadir o reino onde o Zeref é imperador, o reino dos Spriggans. E eles começam a invadir lá, só que quando eles estão se infiltrando, eles encontram a Brand e o Aiel, cara, numa ilha. E eles se dão muito mal, cara, porque o Brand e a Brand, né, e o Aiel, eles colocam a Fairy Tail inteira pra correr, cara. A Brand tem aquela magia dela muito da hora de, tipo, controlar a matéria. Ela pode diminuir a ilha ao ponto de colocar uma ilha no bolso. E a Aiel tem o Gaara 2.0, ele controla a areia, né, e isso é muito da hora. E é da hora a parte que o Aiel vai atrás da Fairy Tail com aquela onda de areia gigante. E aí todo mundo vai morrer, todo mundo tá desesperado. Só que quem aparece para salvar o dia mais uma vez? Laxus mais uma vez, em mais uma das suas entradas espetaculares. Ele entra com aquela frase de efeito dele, que eu não lembro qual que é, mas hypou demais, que ele é muito da hora, né, cara? Não tem muito o que falar com o Laxus, ele não tinha aparecido ainda na saga. Mas quando ele aparece, é muito da hora. E aí eles conseguem recuperar a Makarov, conseguem salvar a Makarov. E eles trazem ele de volta para a guilda. Só que aí começa, né, cara? Os Spriggans começam a querer invadir Fiore, atrás da Fairy Tail, atrás da Fairy Heart, do Hirt, que é a Mavis, né? E o começo da guerra é muito simples, cara. É os Spriggans invadindo, como eu disse, e Natsu e Happy indo sozinhos, os dois sozinhos, para a linha de frente, encarar Zeref e mais de 100 mil homens do seu exército. Natsu sendo Natsu, né? E lá ele chega muito da hora, aparece o rugido modo Rei Dragão, que é o rugido gigante. Lá ele consegue destruir mais de 1000 soldados só nesse rugido, e é muito da hora. E aí começa o confronto entre Natsu e Zeref e dá uma luta muito pegada. Só que quando o Natsu vai dar o último golpe, o Zeref revela as verdades da origem do Natsu, falando que o Natsu é irmão de Zeref, toda aquela coisa que a gente está cansado de saber, e que se Zeref morresse, Natsu também morreria. Só que o Natsu não ia ligar para isso, todo mundo sabe. Ele não liga e ele vai dar o soco para matar Zeref, só que Happy não deixa, cara. Happy fica ali com medo de perder o seu melhor amigo e evita e puxa o Natsu antes que ele dê o soco final no Zeref, e ali ele perde a chance de matar o Zeref ali naquele momento. E ele usa todo o seu poder, fica esgotado, e aí ele desmaia porque o Yendi tá começando a tomar conta do corpo dele. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar de uma forma resumida. A guerra se estoura ali, os confrontos se estouram entre a Fairy Tail e os Spriggans vão aparecendo um por um, e os Spriggans vão sendo derrotados, e tem umas lutas bastante legais, cara, que eu separei das lutas destaques. Eu vou falar de 4 lutas que pra mim
foram muito boas e que eu gostei bastante de ver. Primeiro que foi Laxus versus Wall, cara. Essa luta foi muito da hora porque Laxus ele estava com uma doença que ele tinha desde Tartarus, quando ele enfrentou o Tempester, se eu não me engano, que ele ingerou muito veneno e isso ferrou o corpo inteiro dele, então ele estava no estado terminal, até que Grey descobre e tal, e o Laxus fala, não fala pra ninguém, não use falar pra ninguém. E essa luta é legal porque Laxus está lutando com tudo, só que ele começa a sentir os efeitos dessa doença e começa a cuspir sangue tal, e ele tá sofrendo, só que aí tem uma estratégia muito boa, cara, que eu não vou explicar aqui, mas ele usa o próprio poder do inimigo para curar ele mesmo, cara. A estratégia que ele monta é excelente, é genial, e Laxus sendo Laxus mais uma vez, e ele consegue derrotar o Wall com poder de raios negros, com Ivan atrás dele ajudando. Lembrou bastante a cena Goku Gohan, Boruto com Naruto se sacrificando ali no filme. Lembrou bastante, eu achei uma cena espetacular e com certeza tá entre os meus top 5 de lutas dessa saga, e eu quis destacar aqui. Outra luta que também foi bastante legal, não pela duração dela em si, de ser porrada e tal, mas porque o personagem faz ela ser muito da hora. Jelal versus Neihard, cara. Neihard é aquele cara loirinho que tem o poder de trazer imagens e emoções das pessoas que já morreram de volta à vida para lutarem contra as pessoas. E ele chega e o Jelal vê a Erza deitada no chão. No anime não aparece ela toda ensanguentada, mas no mangá é muito da hora porque ela tá toda ensanguentada no chão. E Jelal chega muito bravo porque vê sua amada no chão e aparece ele virando a cara com aquela feição dele de muito bravo, e é muito da hora. E ele dá um hit no cara com aquele poder dele mega de meteoros, eu não lembro agora, mas é muito da hora esse poder e ele consegue. Jelal sempre foi muito da hora, certo? Desde ele sendo vilão até sua transformação, vamos dizer assim, ele sempre foi muito legal, e com certeza essa luta está numa luta destaque aqui que eu quis falar. Outra luta destaque é Sting versus Lacard, cara. Por que eu coloquei essa luta? Ninguém dava nada pro Sting, ninguém falava que Sting ia ter um papel importante para essa guerra, só que ele aparece, cara, e ele enfrenta um cara chamado Lacard, que ele se intitula como filho de Zeref, sobrinho de Natsu, e a gente descobre que não é bem assim, mas ele é muito forte, cara, porque ele consegue controlar os sentidos da fome, do cansaço, se eu não me engano, e do prazer. Então é um cara totalmente diferente que a gente já tinha visto no universo de Fairy Tail. Ele controla seus sentidos, cara, e isso é muito da hora. Só que eu coloquei essa luta todo o plano de Sting para derrotar esse vilão. A luta entre si já é muito da hora, só que aí eles não conseguem, não tem escapatória. O que ele faz? Rogue dá uma porção de seu poder, da sua magia de Dragon Slayer das sombras, e aí ele vira um Dragon Slayer da luz e da sombra, cara. E isso é muito da hora porque aí ele vira uma sombra, ele fica intangível, então ele não tem sentidos nessa forma, então Lacard não consegue afetar ele com a sua magia, estando o Sting em forma de sombra. E também tem a gravidade da Kagura, que ajuda bastante eles, e o poder final, o golpe final foi muito louco, e por isso, por toda essa estratégia eu tô colocando aqui. E a última luta de destaque que eu achei, sem ser as lutas principais, lógico, Natsu versus Grey, cara. Eu achei muito da hora porque pela ideologia dessa luta, vamos dizer assim. Natsu, ele tinha acabado de acordar, ele estava na sua forma Endi controlando ele, e ele vê a Lucy deitada, ensanguentada no chão. E ele pensa que a Lucy está morta, ele começa a falar Lucy, 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 e aparece o detalhe do olho dele ficando branco, ele ficando descontrolado. E também tem um lado do Grey, onde ele luta contra o Invel, com a Júvia, e ele pensa também que a Júvia está morta. Ou seja, os dois estão amargurando
a perda de suas amadas, mesmo que não seja verdade. Os dois acham que as suas duas amadas morreram, e o Natsu só pensa uma coisa: matar Zeref, e o Gray só pensa uma coisa: parar o Enji, que o Enji é o Natsu. E é muito da hora porque a gente vê o confronto entre os dois, o confronto de ideologias, e é muito da hora, apesar do final dessa luta eu não gostar, não concordar, porque mais uma vez a Erza forçou a barra, cara. A Erza chegou com a mão sem nada de proteção e parou o soco dos dois, Natsu com Enji e Gray com Devil Slayer, cara. Aí você tá perguntando, por que você não destacou a luta entre Erza e Eileen, cara? Erza Wendy versus Eileen. Pelo mesmo motivo, cara. Eu acho a Erza, tipo, muito forçada, que eu não vou entrar nessa discussão agora, eu vou deixar mais pro final do vídeo. Mas, cara, ela tava com todos os ossos do corpo dela quebrado. E mesmo assim ela consegue ter uma força interior e destruir os meteoros, e ainda mais, acabar com a sua mãe, que estava em forma dragão, cara, não era qualquer forma, com um golpe apenas. Mas como eu disse, eu não vou entrar nesse destaque aqui, eu só estou justificando por que eu não coloquei Erza versus Eileen. E aí então a gente chega no tão esperado luta entre os irmãos, cara, Natsu versus Zeref. É muito empolgante ver essa luta, porque a gente espera essa luta desde o começo do anime, né? E os dois começam a não só brigar fisicamente, mas brigar ideologicamente. Zeref já não quer mais morrer pelas mãos do Natsu, ele quer voltar no tempo e acabar com a tecnologia, com a sua transformação, e Natsu quer impedir que ele pegue a magia do corpo da Mavis, que é a sua mestre, e quer acabar com a guerra. E é muito da hora também a transformação dele. Não vamos dizer que é da hora, é um tanto quanto diferente a transformação de Zeref, né? Ele fica todo chamativo, loirinho. A gente nunca tinha visto uma transformação desse tipo em Fairy Tail, e chamou bastante atenção. Mas uma coisa que eu não gostei foi a censura, mais uma vez, porque o mangá, aquela parte que o Zeref atravessa a mão no corpo do Natsu, aquela parte é muito da hora, porque finalmente, cara, o Natsu foi atingido por um golpe certeiro, por um golpe que afete ele, que fala: opa, não consigo fazer nada contra isso. Só que mesmo assim foi censurado no anime, e a gente vê ali, eu não vou falar detalhes da luta porque todo mundo aqui já assistiu, mas o Zeref acaba derrotado e tem aquele final. Eu achei bonitinho o final com a Mavis, os dois morrem juntos, achei bem elaborado, porque os dois se amam, enfim, e eu achei bem elaborado o final de Zeref, e achei muito legal a luta, apesar de ter seus pontos negativos, eu gostei bastante. Mas aí começa o clímax, cara, a parte principal da saga, que a Tecnologia chega na guerra, e ele chega lutando com Gelado, pisando no corpo da Eileen já morta, e aquilo dá um grande impacto, e ele começa a lutar com todo mundo, cara. Ele divide seu corpo em duas partes. Ele divide a parte dragão para enfrentar todo mundo do continente, e ele divide mais uma vez a parte humana para enfrentar os Dragon Slayers em uma dimensão dele lá, que ele come magia de tempo, e ele começa a controlar tempo, começa a controlar as dimensões. E ali a gente vê um confronto entre a Tecnologia Dragão versus Fiora inteiro, o continente inteiro, e a Tecnologia versus Dragon Slayers. E a gente vê a conclusão da luta de Fiore sendo feita pela Lucy. Todo mundo começa a reunir magia para dar para Lucy, para ela fazer a magia lendária da Fairy Tail, a Fairy Sphere, não sei se fala assim, desculpa se eu errei, que sela o inimigo, né? E a Lucy que vai executar. E ela fica um tempão, e todo mundo fica tentando ganhar tempo para a tecnologia ficar ocupada e não atrapalhar a Lucy até ela conseguir a magia necessária. E ela consegue e sela a parte dragão. Ou seja, a Lucy tendo um grande destaque. Eu gostei, apesar de não ser o final mais aplaudido, longe disso para a tecnologia, eu gostei porque a Lucy teve um papel fundamental para esse final da guerra. E
também a parte humana, que isso que interessa, cara, porque foi muito legal os seis Dragon Slayers, né? Acho que é 6, lutando contra a Acnologia sozinho, e o Acnologia chegando, dando porrada em todo mundo. A Acnologia deu um hit em todo mundo e todo mundo já caiu, cara. Só o Natsu ficou em pé, e aí ficou aquele confronto Acnologia-Natsu, ficou uma luta bastante interessante, só que aí o Natsu também perde suas forças, fica caído no chão. E aí todos os Dragon Slayers reúnem magia e dá para o Natsu. Então o Natsu fica com todos os elementos ali sendo controlados por ele, e ele desfere o golpe com a Acnologia na forma humana, já não conseguindo se movimentar mais, porque metade dele já tinha sido selado. Então metade foi selado pela Lucy, metade foi morta pelo Natsu. E o Natsu só conseguiu derrotar a Acnologia porque metade dele já tinha sido selada, ele não estava conseguindo se defender, não estava conseguindo se mexer, então acabou aí o confronto. E agora chegou a parte principal desse vídeo. Porque o que aconteceu com Fairy Tail? Porque o anime, ele estava no seu grande hype em 2011, 2012, quando os Jogos Mágicos estavam sendo lançados. Jogos Mágicos, para mim, foi uma das sagas, foi uma das melhores sagas para mim, e de todos os animes que eu já assisti, porque foi espetacular. E quando ele estava lançando isso, o anime estava num grande hype. Só que foi passando o tempo, as pessoas foram se desgastando ao ver Fairy Tail, porque a partir do momento de Tartarus, as coisas começaram a ficar repetitivas demais. Como por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma luta de Tartarus, Erza vs Kyoka, cara. Aquela luta foi realmente decepcionante, porque a Kyoka tirou todos os sentidos da Erza, visão, tato, tirou tudo. E ela implementou um sexto sentido na Erza, que se um ventinho batesse nela, ela tinha uma dor tremenda já, cara. Só que a Erza ignorou tudo isso e derrotou a Kyoka mesmo assim, sem explicação plausível para isso. E isso é mais um tópico de como as lutas da Erza são forçadas, certo? E isso foi se repetindo, vilões muito fortes, bem desenvolvidos, foram sendo eliminados do nada, sem uma explicação. Mas também, o principal motivo, eu acho, que muitas pessoas passaram a odiar Fairy Tail é o discurso de amizade exagerado. Muitas vezes depois de Tartarus, o Hiro, o autor de Fairy Tail, ele passou a focar muito mais em um discurso de amizade bonito do que a própria luta, cara. Parou de ter aquelas lutas sensacionais que a gente tinha nos Jogos Mágicos no começo, Laxus versus Natsu e Gadil, Natsus versus Jelal. Aquelas lutas eram espetaculares, cara. Só que cada vez mais passou a ter menos tempos de luta e mais tempo de amizade, mais tempo de discursos, e isso ficou bastante repetitivo, ficou bastante cansativo. Isso, como um fã de Fairy Tail, eu tenho que assumir. As pessoas começaram a querer ver algo diferente, foi uma grande decepção, porque Fairy Tail se manteve igual no episódio 0 até o último episódio, cara. E isso não mudou, e as pessoas que queriam ver algo diferente se decepcionaram. Porém, a gente sabe que muitas pessoas amam Fairy Tail, como eu amo Fairy Tail. Por que as pessoas amam Fairy Tail? Primeiro, porque o anime, ele tem lutas sensacionais. Você falar que o Fairy Tail não tem lutas sensacionais é uma grande besteira, como por exemplo, a Acnologia versus Fairy Tail inteira contra Terunjima, Natsu, Fairy Tail versus Hades. Tudo isso são lutas que foram esquecidas, só que são lutas espetaculares, cara. E a gente tem que saber que Fairy Tail tem um grande número de lutas muito boas. Outro ponto também são trilhas sonoras. As trilhas sonoras de Fairy Tail são espetaculares, cara. Os momentos de clímax, de raiva do Natsu, e aparece aquela música de Fairy Tail crescendo, é totalmente empolgante. Além de que eu acho os vilões bastante desenvolvidos,
Como que eu falo desenvolvidos? Eu falo que desde o início a gente sabia quem que era Acnologia e Zeref. A maioria da obra a gente sabia, mesmo sem saber o que eles pretendem, o como eles são, a gente sabia que existia, certo? E isso foi desenvolvendo em questão dos episódios muito bem. Pode ser que a conclusão deles não tenham ficado muito boas, mas o desenvolvimento na obra até o seu clímax, até o fim, foi muito boa, porque eu achei os vilões de Fairy Tail sensacionais. A Acnologia, Zeref, os dois são muito da hora. Mas a gente tem que pontuar aqui que, como eu disse, tem pessoas que odeiam, tem pessoas que amam, e os dois têm os seus pontos certos de amar e odiar. O que a gente não pode falar, como por exemplo, eu sou um cara que ama a obra Fairy Tail. Eu não posso falar, Fairy Tail é tudo de bom, Fairy Tail só tem coisa boa, eu vou estar sendo ignorante. Assim como uma pessoa que odeia Fairy Tail, falar que Fairy Tail só tem coisas ruins, só tem discurso de amizade, também estou sendo ignorante. No final de tudo, a gente tem que ver que Fairy Tail foi uma das obras que fez mais sucesso nos tempos recentes, foi a obra que mais vendeu. Em muitos anos foi o terceiro mangá mais vendido por muitos anos, uns 3 anos seguidos, entre 2010, 2013, 2014. Eles fizeram bastante sucesso, então a gente tem que pontuar isso. O anime, ele teve seus momentos de pico muito bom, com lutas emocionantes, trilhas sonoras fantásticas, mas também teve seus picos de decepção, como discursos de amizade exagerados, lutas forçadas, protagonismos exagerados, mas o que a gente tem que pontuar é que foi um anime que marcou muitas pessoas e que chega ao seu fim, deixando um legado, vamos dizer assim, com o seu fim. Agora tá lançando Fairy Tail a missão dos 100 anos lá. Hiro já falou que se tiver um bom retorno, vai ter a continuação de Fairy Tail. E eu particularmente acho que vai ter, eu não sei se daqui 2 anos, se daqui 1 ano, mas eu particularmente acho, porque eu acompanhei e achei bastante interessante algumas coisas. Mas isso só deixando o tempo passar para ver, certo? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. No fim, mais uma grande obra acaba e grandes obras também estão chegando. Toda temporada tem animes promissores e a gente está aqui para falar cada um deles e fazer análise e falar o que a gente acha de cada um, certo? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Se você não concorda com alguma coisa que eu disse aqui, também deixa nos comentários que a gente vai discutir aí, beleza? Mas muito obrigado, galera, e até a próxima. Falou!